Nós fizemos um grande compromisso e um grande esforço em garantir que as zonas do país mais afetadas pelos problemas de despovoamento, mas também de violência e de segurança, eram a nossa prioridade. E em Reguengos eu fiz a promessa com a nossa candidata há umas semanas atrás e disse que teria que passar aqui, sobretudo depois do que aconteceu, em que, mais uma vez, um grupo de ciganos atacou um estabelecimento comercial de forma bárbara e violenta. Tivemos imagens ontem mesmo, ou nas últimas horas, de outra agressão bárbara em Valongo, que não foi aqui, mas em Valongo, com um ataque bárbaro de ciganos contra uma família, contra um casal. Eu tinha que vir a Reguengos para dizer isto. O Chega não tem nada contra nenhum grupo nem nenhuma minoria, mas os ciganos não se estão a portar bem em Portugal, não se estão a portar bem, e nós precisamos de autarcas que não tenham medo. E aqui em Reguengos, onde tantos problemas com os ciganos existem, nós vamos ter autarcas que não têm medo. E que não têm medo de lhes dizer que eles têm que cumprir a lei como os outros todos, que têm que cumprir as regras como todos os outros e que, sinceramente, a nossa paciência com os ciganos está a ficar cada vez mais reduzida, porque não há dia, não há semana em que não se envolvam entre eles, como se fossem grupos de bandidos violentos a atacar pessoas, a destruir património, a destruir estabelecimentos. Portanto, aqui em Reguengos é talvez o melhor sítio para dizer que aquilo que eu pedi aos nossos candidatos autárquicos do país todo é não tenham medo. E aqui nas terras onde vivem, em muitas das terras onde vivem, nós temos que lhes dizer que não vamos ter medo de cortar os subsídios que tivemos que cortar, não vamos ter medo de reforçar o policiamento que tiver que ser reforçado, mas a população não pode viver com medo de ciganos. E aqui em Reguengos vivem com medo de ciganos. E isso não pode acontecer, nem em Reguengos, nem em nenhuma parte do país. Nós, entretanto, já estamos em direto para a RTP. Então posso dizer outra vez a mesma coisa? Já ouvimos, ontem foi notícia a flotilha que foi interceptada pelas forças israelitas. Como é que avalia a resposta do governo português? Se me permitir só, eu sei que já passou, mas deixe-me dizer isto só porque me parece importante. E eu esqueci-me de dizer há pouco. Nós não temos fazer esta campanha nenhuma perseguição a nenhuma minoria, mas queremos que os ciganos cumpram as mesmas regras que os outros todos. E que, sobretudo em zonas onde há violência, eles saibam que nós não vamos tolerar a violência deles. É isso, sobretudo, e tenho a garantia de que os candidatos do Chega vão ser firmes e fortes em exigir que os ciganos cumpram as mesmas regras que todos os outros. Em relação ao caso que envolve a deputada do Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua, e à flotilha, vamos lá ver. O Estado português tem na sua missão proteger os portugueses. A Mariana Mortágua é portuguesa, está numa situação agora de restrição e isso é uma situação que tem que ser tida em conta pelo Estado português. 2. A Mariana Mortágua pôs-se nesta situação porque quis. Porque quis. Ninguém lhe disse para ir para ali. Sabe e sabia, porque não tinha como não saber, que era uma zona de guerra interdita internacionalmente. Sabia, porque não podia não saber, que havia uma zona de interdição que não deixaria passar o barco em que ia, e agora meteu-se a ela, numa situação em que escolheu abandonar o país, abandonar as pessoas, numa altura em que o país estava a arder ainda. Preferiu ir para Gaza em vez de ficar em Portugal. É uma escolha. É legítima, mas tem custos. E o custo é que, para além de ter abandonado as pessoas naquela altura, quer agora envolver-nos a todos e quer envolver o Estado português num conflito que seria mau para todos. E, portanto, eu não sei o que é que o Bloco de Esquerda quer, se quer que Portugal afete meios militares para a região, se nos quer colocar em guerra com alguma das zonas, ou também quer perguntar outra coisa, é se quando isto acabar, quem é que vai pagar os custos que nós estamos a ter com a Mariana Mortágua? É ela que vai pagar? É ela que vai pagar todos os custos que agora vamos ter diplomáticos, consulares, protocolares, de transporte, por causa, francamente, de um absurdo, de um ego maior do que a própria pessoa, num sentido que não. Todos sabiam, e todos sabiam que isto não teria resultado nenhum, que era um mero número de circo da extrema-esquerda, e agora, quer dizer, agora já não é o Hamas que pedem ajuda, agora já não é os terroristas que pedem ajuda, agora é o Estado português. Quer dizer, para irem de barco e para irem durante 2 ou 3 semanas andar de barco pelo Mediterrâneo, foram com o Hamas, foram com os amigos deles, foram passear. Agora a coisa correu mal. E então agora o Estado português que arranja forma de ir buscar. Seja com meios militares, seja com meios financeiros. Quer dizer, e nós agora é que vamos pagar isso? Quem é que vai pagar isso? Somos nós. Eu ouvi o Presidente da República dizer que obviamente a proteção consular se aplicará. Isso não está em causa. A questão é a falta de bom senso de uma líder de um partido que abandona o Parlamento, que abandona as suas obrigações para com o país, que se vai meter numa situação que sabe que é uma zona de guerra. Não há urgência nesta causa humanitária? A causa humanitária não é meter-se num barco e ir pelo Mediterrâneo para Gaza. A causa humanitária é nós garantirmos que as agências internacionais podem fazer chegar ajuda a quem precisa. A causa humanitária não é números de fantochada pelo Mediterrâneo.
A causa mediterrânea é permitir que os países à volta, nomeadamente os países árabes, possam ajudar. Agora, não é andar de barco com grupos ligados a terroristas e com terroristas pelo Mediterrâneo e depois quando as coisas correm mal, os portugueses agora têm que me vir buscar e têm que me vir pagar a viagem de regresso e os militares portugueses têm que me vir buscar. Olha, nós não vamos entrar em guerra por causa da Mariana Mortágua. Sobretudo porque foi ela que se pôs nesta situação, ninguém lhe pediu para fazer isto, ela quis fazer isto porque achava que ia ter proveitos políticos disto. É legítimo, é uma escolha. Agora, isso é a escolha dela. Decidiu virar as costas ao país e ir para Gaza. É uma escolha dela. Certamente algum eleitorado dela gostará. Agora, quando corre mal, não venham a pedir ao Estado português que agora vá cobrir as falhas de uma viagem que toda a gente sabia que só podia terminar desta forma, visto, repito, e Mariana Mortágua sabia, que é uma zona interditada, que é uma zona proibida de acesso, porque o cenário está em guerra entre Israel e o Hamas. Agora, bem ou mal, isto não está em causa as considerações da guerra. É o mesmo que ir para a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia numa altura em que está a haver ataques aéreos. Quer dizer, é pura irresponsabilidade. E agora querem que os nossos impostos, que os contribuintes, vão lá resolver a situação. Desculpem lá, o número é demasiado grave para nós nos metermos nessas palhaçadas. Em qualquer caso, espero, como todos, enfim, e porque esse é um dever cristão, que a Mariana volte segura e que volte salva. Ouvi-lo também sobre o deputado José Dotti, sobre a questão que está em causa, nomeadamente a questão da violação do... Não, o que eu sei sobre isso é que foi posta já uma questão à transparência, que foi submetida pelo próprio, e agora vamos aguardar que a própria transparência se pronuncie. Sei que ele próprio já fez essa questão e que a questão está agora a ser analisada na transparência, que não houve execução de nenhum dos contratos, e está agora na transparência e vai ser analisado pela transparência. Verdadeiramente a questão não é clara em relação à exclusividade e o que se pode ou não fazer. Vamos ver, se fosse clara não estava a ser analisada na transparência. Portanto, agora vamos aguardar que a transparência tome essa decisão e vamos ver. Sei que o próprio já tomou essa iniciativa de expor, a questão está a ser analisada juridicamente, portanto vamos ver. Agora na campanha, o que é que espera em termos de autarquias? Tem um limite mínimo? Não, o que eu espero é que a campanha decorra bem. Espero que o Chega atinja os seus objetivos de se tornar uma grande força autárquica. Espero que o Chega consiga reverter, espero que o Chega consiga impulsionar ainda mais aquilo que vem das legislativas. As sondagens mostram-nos que sim, ainda ontem vimos em Lisboa um grande crescendo da candidatura do Chega, mas eu acho que isto vai ser no país todo. Vamos ganhar várias câmaras municipais, aqui nesta zona vamos ganhar várias câmaras municipais, várias autarquias. Agora, cada um tem que fazer o seu trabalho, cada um tem que fazer o seu papel e eu estou convencido que vamos convencer as pessoas que não basta votar no Chega a nível nacional, se querem mesmo uma mudança real das suas vidas. Têm que acreditar naqueles que estão ao nosso lado, naqueles que estão ao meu lado, naqueles que estão a dar a cara por projetos locais, por causa de questões como esta que eu disse hoje. Se queremos mesmo que alguns subsídios sejam cortados, se queremos mesmo que a fiscalização de segurança aumente, se queremos mesmo que a habitação seja reorientada do ponto de vista municipal e deixemos de dar casas a quem não merece, isto não é só uma coisa do Estado Central, nem é só uma coisa do André Ventura. Isto tem que ser feito em cada Câmara do país, em cada município do país. E eu acredito que estes candidatos vão fazê-lo e o Chega se vai tornar no grande partido autárquico destas eleições. André Ventura esteve ausente nos primeiros 2 dias de campanha autárquica. Tiveram saudades minhas? Não, queria perguntar-lhe se foi estratégia ou se houve alguma razão que o levou que o impediu de estar presente. Houve uma razão que é de natureza pessoal e familiar e que eu entendo que não tenho que estar a partilhar, é uma razão pessoal, de natureza pessoal e familiar. Eu também sou humano, sou líder do Partido Chega, mas também sou uma pessoa, também tenho uma vida, também tenho vicissitudes, também tenho família e há momentos na vida em que o tempo não espera. E o tempo é o que é, e há momentos na vida em que nós temos que fazer escolhas, mesmo que isso tenha às vezes custos políticos. Eu também sou um ser humano, portanto, sendo uma questão de natureza pessoal, fiz questão de não a misturar com a questão de natureza política, que são as eleições, mas também vi que tiveram saudades minhas, por isso eu queria agradecer-vos a todos, já estou de regresso, e também não posso deixar de dizer isto. Sempre que eu estive na campanha, algumas peças jornalísticas e televisivas diziam André Ventura está em todos os atos de campanha, ofusca aos candidatos quando aparece e parece que é ele o candidato. Quando durante 36 horas o André Ventura não aparece. Onde é que anda o André Ventura? A campanha sem ele não é a mesma coisa, as pessoas querem ver o André Ventura. Isto deve ser a estratégia do líder do Chega. Quer dizer, ou eu devo estar ou eu não devo estar. Não é? Mas eu já disse, é uma coisa pessoal, mas quando eu estou na campanha também não vos é dada uma explicação. E os senhores dizem nas peças que eu ofusco os candidatos, que eu tiro-os de cena, que eu faço como se fosse candidato e que as pessoas vêm falar comigo como se fosse eu o candidato. Que é demasiada a presença de André Ventura na campanha. É o que dizem os jornalistas e os comentadores. Mas não sente essa diferença? Mas depois quando o André Ventura aparece, não aparece. Onde é que ele anda? E eu percebo que tenham saudades minhas, eu gosto
e respeito que tenham saudades minhas. Não vou dizer que não tive vossas, também tive. É um sentimento mútuo e por isso agora temos muitos dias pela frente para matar estas saudades e termos uns grandes dias juntos, porque penso que vamos andar todos juntos aqui na campanha. Está bem, meus caros, obrigado.